o caminho do Real Madrid para chegar na final da Champions League desse ano. No jogo da estreia em casa, o Real Madrid ia pegar o estreante em Champions League, Union Berlin. Promessa de jogo fácil? Negativo, o jogo foi muito complicado. O primeiro tempo muito difícil com poucas chances criadas, terminaria em 0-0. Já no segundo tempo, depois de muita pressão, muitas chances criadas, 2 bolas na trave, só aos 93 minutos, depois de um chute de fora da área de Valverde, a bola bate e rebate e sobra para Bellingham empurrar pro gol. Já no primeiro jogo teríamos a prévia do que seria essa Champions pro Real Madrid, com muitos jogos dramáticos. E só lembrando que nesse primeiro jogo o Real Madrid não estava contando com o Vinícius Júnior, que se recuperava de lesão. Na sua segunda partida, um jogo fora de casa e um jogo bem difícil, com o então campeão italiano Napoli. E para dificultar ainda mais o jogo, o Napoli abre o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, com o gol de cabeça de Ostigar, mas a vantagem não duraria por muito tempo. Aos 26 minutos, o Real Madrid encaixa uma pressão na saída de bola do Napoli. O Bellingham rouba a bola e dá uma linda assistência para o Vinícius Júnior marcar. Era seu primeiro gol nessa Champions histórica. E o jogo continuava muito movimentado no primeiro tempo. Aos 33 minutos do primeiro tempo, o Bellingham recebe uma bola de Camavinga no meio de campo e sai carregando até dentro da área até fazer esse golaço. Era a virada do Real Madrid. No segundo tempo, após um lance polêmico, a bola bate na mão de Nacho e o juiz vai ao VAR e dá o pênalti. Zielinski vai para a bola e empata o jogo, 2-2. Mas aos 77 minutos, o Real Madrid voltaria à frente com um golaço absurdo de Valverde. Após uma cobrança de escanteio de Luka Modric, a bola é rebatida para fora da área. E Valverde acerta esse chutaço aí. E com isso garantia a segunda vitória do Real Madrid na competição. No terceiro jogo da fase de grupos, o Real Madrid enfrentaria o Braga em Portugal. E mais uma vez teria um difícil jogo pela frente, apesar de abrir o placar com apenas 15 minutos do primeiro tempo, com passe de Vinícius Júnior e gol de Rodrigo. E no primeiro tempo foi só, mas já o segundo tempo, nos 60 minutos, mais uma assistência de Vini Júnior para um gol de Bellingham. O Real Madrid abriu uma boa vantagem no jogo, mas logo 2 minutos depois, Diallo diminuiria para o Braga, após boa troca de passe da equipe portuguesa. Depois disso, o Braga engrossou o caldo para cima do Real Madrid, mas não teve jeito e o jogo terminou 2-1. No quarto jogo começaria os jogos de volta da fase de grupo e o Real Madrid receberia o Braga na sua casa dessa vez, onde logo aos 3 minutos de jogo teve pênalti pro Braga. E aí começaria a aparecer mais um dos heróis do Real Madrid nessa trajetória, o goleiro Lunin, em seu primeiro jogo como titular nesta Champions. Ele pegaria o pênalti, mesmo sendo escalado como titular poucos minutos antes do jogo. Mas aos 26 minutos, depois de uma grande jogada de Rodrigo, ele deu assistência pro gol de Brahim Dias, abrindo o placar pro Real. Depois, com um belo gol de Vini Júnior aos 57 do segundo tempo e uma pintura do Rodrigo aos 60, com uma bela tabelinha com Vinícius Júnior e o gol de cobertura, o Real Madrid bateria o Braga e chegaria a 12 pontos no seu grupo. E para fechar a fase de grupo, o Real Madrid ainda receberia o Napoli em casa, onde ganharia por 4-2, com um golaço de Rodrigo, cortando para dentro e batendo no ângulo, um de cabeça do Bellingham após um lindo lançamento do Alaba, um gol de Nico Paz chutando de fora da área, contando com a ajuda do goleirão, e para finalizar aos 94, um gol de Rossello para fechar o caixão. E para fechar a fase de grupo, o Real Madrid viajaria para a Alemanha para ter mais um jogo difícil contra o Union Berlin, onde de virada bateu os donos da casa, com mais 2 gols de Rossello de cabeça e um de Dani Ceballos. Assim, o Real Madrid terminaria a fase de grupos em primeiro do seu grupo e invicto, com 6 jogos, 6 vitórias e 16 gols marcados. E assim viria o sorteio das oitavas de final, onde o Real Madrid pegou o RB Leipzig. No primeiro jogo das oitavas de final, o Real Madrid viajaria para a Alemanha para enfrentar o Leipzig. E mais uma vez nessa Champions não seria nada fácil. Logo no primeiro minuto de jogo, o Leipzig marcou de cabeça, mas com a ajuda do VAR o gol foi anulado. E não parou por aí, ainda no primeiro tempo o Leipzig teve algumas boas chances de gol. E o Real Madrid só conseguiu dar sua primeira resposta aos 44 do primeiro tempo com o Vini Júnior. Mas o primeiro tempo acabaria em 0-0 mesmo. Mas diferente do primeiro tempo, logo no comecinho do segundo, um golaço de placa de Brahim Dias. Pra muita gente, um gol à la Messi. Ele recebe na ponta esquerda, dá uma girada pra cima do zagueiro e sai costurando até a entrada da área, onde ele consegue bater de chapa no cantinho. O jogo ainda foi passando com boas chances pros dois lados. E o primeiro jogo das oitavas de final terminaria 1-0 pro Real Madrid na Alemanha. E a decisão da vaga iria pra Madrid. E no jogo de volta, apesar de ser na casa do Real Madrid, quem deu as caras logo aos 8 minutos foi o Leipzig, com uma boa escapada de Cesco e uma grande defesa do Lunin, salvando o time merengue. E depois com algumas boas chances de Openda, mas nenhuma entrou.
gol, fechando assim o primeiro tempo em 0-0 com o Leipzig muito melhor. Na volta do segundo tempo, o Real Madrid melhorou bastante e aos 64 minutos, após boa arrancada e assistência de Bellingham, o Vinícius Júnior abriu o placar. E aí você pode pensar que com 2-0 no agregado, jogando em casa, o Real Madrid ia respirar. Nada disso. Logo 2 minutos depois, aos 66, o Real Madrid sai jogando errado e o Leipzig já tem uma grande chance, onde a bola é salva pelo Rüdiger, jogando para escanteio. Mas aos 67 a pressão deu certo e o zagueiro Orban de cabeça empatou pro Leipzig. O Leipzig ainda meteria uma bola na trave aos 91 com o Dani Olmo, que seria um golaço e empataria o jogo. Mas ficaria por isso mesmo e o Real Madrid estaria mais uma vez nas quartas de final da Champions. E aí chegaria as temidas quartas de final e o sorteio não seria nada favorável pro Real Madrid. Eles pegariam ninguém mais, ninguém menos que o Manchester City de Guardiola, o mesmo Manchester City que havia eliminado o Real Madrid na temporada passada. Então foram fazer o primeiro jogo na casa do Real Madrid, no Santiago Bernabéu, em um duelo recheado de craques em campo. Do lado do Real com Toni Kroos, Bellingham, Rodrigo, Vinícius Júnior, e do lado do City com Rodri, Phil Foden, Bernardo Silva, Haaland. Era um jogo que prometia muito e não deixou faltar nada. Mas mesmo o jogo sendo no Bernabéu, logo ao 1 minuto de jogo, em uma falta meio despretensiosa, o Bernardo Silva chuta direto pro gol e o Lunin falha. O City abriu o placar calando a torcida merengue. E depois do gol, aos 5 minutos, o City teve outra boa grande chance com o Haaland. Mas isso só até aos 11 minutos, onde o Camavinga recebe de fora da área, arrisca o chute. A bola desvia no defensor e morre dentro do gol do City. Era o empate do Real em 1-1. E não parou por aí. 2 minutos depois, aos 13, o Vini Júnior acha um grande lançamento pro Rodrigo, que ele sai em velocidade e faz um belo gol, dando só um toquinho, tirando o zagueiro e o goleiro do lance. Era a virada do Real e o estádio ia à loucura. O jogo continuaria movimentado, mas no primeiro tempo foi só. E indo pro segundo tempo, o Bellingham aos 53 quase faz um belo gol. Mas quem vinha marcar mesmo e voltar pro jogo era o City, com um golaço do Phil Foden de fora da área. E aos 70 viraria com mais um chutaço de fora da área, dessa vez Gvardiol. Mas o jogaço ainda tava longe de acabar. E aos 78 minutos o Real Madrid vai pro ataque, o Vinícius Júnior cruza e o Valverde de primeira, sem deixar a bola cair, acerta um chutaço também, empatando o jogo e levando os fãs de Champions League à loucura. E terminaria ali um jogo histórico da ida e das quartas de final. Mas viria aí outro jogo histórico, dessa vez em Manchester, a volta. E se na casa do Real quem marcou primeiro foi o City, na casa do City quem marcou primeiro foi o Real. Logo aos 11 minutos o Vinícius Júnior cruza, o Rodrigo precisa de 2 chances, mais marca, e colocaria o Real Madrid de volta na vantagem no confronto. E daí pra frente começaria um amasso do Manchester City, empilhando e perdendo grandes oportunidades, e com boas defesas do Lunin, até que a bola rebate dentro da área e aos 75 minutos Kevin De Bruyne não perdoa e empata o jogo. O City ainda teve mais 2 grandes oportunidades com Kevin De Bruyne, mas foi só isso e o jogo iria pra prorrogação. Na prorrogação o City continuou melhor, mas quem teve a melhor chance foi o Real Madrid com o Rüdiger. E ali, depois de 2 jogos históricos, o confronto seria decidido nos pênaltis. O City abriria as cobranças batendo pênalti com Julián Álvares e fazendo. Diferente do Real Madrid, que abriria suas cobranças com Luka Modric, mas Ederson faria uma grande defesa. Mas aí pra frente tudo iria mudar. A segunda cobrança do City, quem ia bater era Bernardo Silva. E ele bateu no meio do gol e o Lunin nem fez força pra defender. Com certeza uma das cobranças mais históricas aí das últimas Champions League. Na sequência vinha Bellingham pro Real Madrid, ele empataria as cobranças de pênalti, e depois Lunin pegaria mais um, o pênalti de Kovacic. Mas quem fecharia as cobranças e daria a classificação pro Real Madrid foi o Rüdiger, levando assim o Real Madrid para mais uma semifinal de Champions. E o Real Madrid pegaria mais um duelo de gigantes, o Bayern de Munique, que tinha passado nas quartas de final pelo Arsenal. E para apimentar ainda mais o confronto, era a última chance que o Bayern de Munique tinha de ganhar um título nessa temporada, já que eles tinham perdido a Bundesliga pro surpreendente Bayer Leverkusen. O primeiro jogo seria na Alemanha e o Bayern, apesar de não ter ganhado nada nessa temporada, estava com um time muito forte, com Neuer no gol, Kimmich, Goretzka, Sané, Thomas Müller, Musiala, Harry Kane, entre outros craques aí. Era um timaço. E com esse time jogando em casa, com a torcida empurrando, o Bayern já logo foi pra cima e aos 40 minutos quase que o Sané abre o placar. O Lunin teve que fazer uma defesa gigante. E não foi só isso, o Bayern ainda teve outras oportunidades no primeiro tempo, mas isso até os 23 minutos, onde acontece um dos lances mais icônicos dessa Champions League que vai ficar pra história. Uma jogada de gênio entre Toni Kroos e Vinícius Júnior, onde Vinícius Júnior se apresenta
apresenta para receber a bola, mas Toni Kroos com o dedo aponta onde que ele quer que o jogador vá. O Vini ataca o espaço vazio e o Kroos dá um passe genial. E o Real Madrid ali abriu o placar. Mas o Bayern não deixaria barato jogando em casa. E aos 52 minutos, o Sané, em uma boa jogada individual, corta para dentro e acerta um chutaço no canto do Lunin, empatando o jogo. E só 2 minutos depois teve pênalti pro Bayern de Munique. O Musiala invade a área, dá um corte no Lucas Vazquez, que é derrubado. E aí Harry Kane vai pra bola, desloca o Lunin e bota o Bayern na frente, 2-1. O jogo era bem movimentado com o Bayern melhor, mas aos 78 o Vinícius Júnior quase empata após um grande passe do Modric e o Neuer fez uma gigante defesa. E aí tava amadurecendo o gol do Real Madrid, que aos 81 minutos, após uma grande jogada brasileira entre Vinícius Júnior e o Rodrigo é derrubado dentro da área. O Vini Júnior pega a bola, assume a responsabilidade. Muita gente fala de gol de pênalti, mas imagina você perdendo por 2-1 fora de casa, a pressão, o Neuer no gol. O Vini Júnior foi gigante, pegou a bola e bateu muito bem, empatou o jogo. E assim acabava o primeiro jogo dessa grande semifinal. E aí a gente vai pro jogo de volta. O jogo seria no Santiago Bernabéu, em Madrid, e teríamos mais de um daqueles jogos dramáticos do Real Madrid nessas últimas Champions. E jogando em casa, o Real Madrid foi pra cima e aos 12 minutos o Vinícius Júnior acertou a trave e no rebote cara a cara o Rodrigo chuta e o Neuer faz grande defesa. O primeiro tempo ainda teria algumas outras chances, mas seria só isso. E o 0-0 permaneceria até o segundo tempo, onde o Real Madrid começou muito melhor, levando o Bayern de Munique às cordas, criando ótimas chances, inclusive aquela do Vinícius Júnior aos 59 minutos, onde ele sai rabiscando dentro da área e dá um chutaço, onde o Neuer faz um milagre. Isso até os 67 minutos, onde a história do jogo mudaria por completo, onde o Afonso Davies receberia pela ponta esquerda, cortaria o Rüdiger e acertaria um belo chute, abrindo o placar para o Bayern de Munique. E com esse resultado, o Real Madrid estaria sendo eliminado na sua casa, então ele tinha que ir para cima e foi. E deu certo aos 71 minutos. O Real teve um escanteio e cobrou, e de fora da área o Valverde chutou pro gol. A bola desviou na zaga e entrou. Mas o VAR chamou o juizão e ele viu falta do Nacho em cima do Kimmich e anulou o gol. E continuaria o drama do Real Madrid. Mas depois de muita pressão, só aos 87 minutos, Vinícius Júnior recebe a bola de Bellingham de fora da área, ele dá um chute até que fraco. O Neuer não consegue agarrar, rebate, e aí entraria o herói dessa classificação. Rossello, ele chega para pegar o rebote e manda pro gol, empatando o jogo. E só 3 minutos depois, após uma confusão na área, o Nacho ajeita a bola pro Rüdiger e ele faz o cruzamento para mais uma vez o Rossello mandar pro gol. O bandeirinha ainda anula por impedimento. E depois de mais de 1 minuto dramático, o VAR confirma o gol. Era a virada do Real Madrid e o estádio ia à loucura. Ainda teve uma polêmica no finalzinho, onde o juiz apitaria um impedimento antes e o jogador do Bayern de Munique, o zagueiro De Ligt, chutaria pro gol, mas acabou que não deu em nada e o Real Madrid estaria em mais uma final de Champions para enfrentar o Borussia Dortmund, a maior surpresa da competição. O Borussia tinha passado na primeira colocação na fase de grupos, no grupo da morte, onde tinha o PSG, o Milan e o Newcastle. Nas oitavas de final eles eliminaram o PSV da Holanda, nas quartas de final passaram pelo Atlético de Madrid e na semifinal mais uma vez eles enfrentariam o PSG e eliminariam eles. E apesar de não ser os favoritos, eles chegavam com muita confiança, sem grandes craques, mas com um time muito bem montado, que tinha como destaque o goleiro Kobels, o zagueiro Hummels, os meias Sabitzer e Brandt, os dois pontas habilidosos ADM e Sancho e o Marco Reus no banco. E essa confiança se traduziu no primeiro tempo da final, onde eles amassaram o Real Madrid, começando com a primeira chance do Brandt aos 13 minutos, depois aos 20 com o ADM, onde ele sairia cara a cara com o Courtois, driblaria ele, mas perderia o ângulo, e até essa bola na trave aos 22 de Füllkrug, e mais um chute de ADM aos 27, e para finalizar o primeiro tempo avassalador, o chute de fora aos 40 minutos de Sabitzer, com boa defesa do Courtois. Mas apesar do volume de jogo e das chances criadas, o primeiro tempo finalizou em 0-0, que é um perigo quando você tá jogando com um adversário como o Real Madrid, que foi ter sua primeira chance de gol aos 48 minutos, com Toni Kroos batendo falta. E a partir daí o Real conseguiu equilibrar o jogo e criar até mais chances. Até que aos 73 minutos Toni Kroos cobre escanteio e um herói improvável aparece, o Carvajal, que só tinha feito um gol na sua carreira até aqui, desvia no primeiro pau e a bola morre dentro do gol, abrindo o placar pro Real. E depois aos 76
86 minutos, quase que Bellingham amplia. Mas é aos 82 que o Real Madrid mataria o jogo. Após Maatsen sair jogando errado, ele entrega a bola nos pés de Bellingham, que dá só o passe pro Vini Júnior. E aí, cara a cara com o goleiro, o jogador mais decisivo do Real até aqui, ele não ia perder essa chance. Ele faz o gol e sai comemorando daquela forma histórica. O Dortmund aos 86 ainda tentaria reagir fazendo um gol, mas estando impedido, mas não tinha como, e a 15ª era do Real Madrid. Após passar por RB Leipzig, o atual campeão Manchester City, Bayern de Munique e o Borussia Dortmund na final, o Real colocaria seu nome na história mais uma vez com uma campanha incrível, além de disparar mais uma vez o seu nome como o maior time do mundo. A temporada do Real Madrid ficou marcada como a chegada do Bellingham jogando muito, talvez o melhor jogador do mundo aí, que é o Vinícius Júnior, a despedida do Toni Kroos em alto nível, além de um ano que o Real Madrid se superou muito por causa de muitas lesões, como a do Courtois, do Militão, do Alaba. Mas e aí, qual desses jogos aí que vocês mais curtiram? E se gostou desse vídeo e assistiu até aqui, deixa essa curtida aí pra ajudar nosso trabalho e compartilha pra mais gente. Se inscreve no canal e tamo junto, até a próxima.